E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Essa videoaula aqui é dando continuidade aos nossos estudos sobre pirâmides, tá certo? Só que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os elementos de uma pirâmide e o tronco de uma pirâmide, tá certo? Lá no nosso primeiro vídeo de pirâmides, nós vimos que uma pirâmide é um poliedro que possui várias características de outros poliedros, né? Como elas possuem faces, possuem vértices e possuem arestas. Só que nós vamos ver hoje aqui outros elementos. Nesse caso aqui, ó, o primeiro elemento que eu quero frisar para vocês é a altura. Então vamos lá, vou colocar ela em vermelho para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, ela está em vermelho, estão vendo? É a altura. A altura de uma pirâmide é justamente aquele segmento de reta que começa no vértice que está lá em cima e ele vem, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a base, tá certo? Então, a altura é um segmento de reta que começa lá no vértice, vai até a base da pirâmide, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Com isso, nós dizemos que esse segmento, esta altura, é perpendicular à base. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é simples, né? Muitos de vocês já conheciam essa questão da altura de uma pirâmide, até porque nós conversamos sobre isso quando nós aprendemos sobre o volume de uma pirâmide. Outro elemento que nós precisamos aprender o que significa são os apótemas. Professor, que nome estranho, eu nunca ouvi esse nome aqui. Apótema. Isso, apótema também é um segmento de reta. Porém, é um segmento de reta que se apresenta de uma forma bem específica, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho a base da pirâmide, né? A base da pirâmide, ela é um quadrada, que é uma pirâmide de base quadrangular, nesse exemplo. Se eu pegar um quadrado, por exemplo, e quiser determinar o apótema desse quadrado, eu preciso ir no centro desse quadrado e traçar um segmento que parta desse ponto do centro até um dos lados desse quadrado e forme um ângulo de 90 graus, que também seja perpendicular. Então, vê só. Quando eu quiser saber o apótema de qualquer polígono, só basta eu ir no centro desse polígono, ligar esse ponto até um dos lados, né, desse polígono e consiga formar um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, no exemplo que nós temos, eu vou marcar em verde o apótema da base. Estão vendo lá? Ó, vou colocar uma seta agora. Aqui nós temos a base e eu marquei em verde o apótema da base. Percebam que sai do centro até formar um ângulo de 90 graus com um dos lados dessa base, que é justamente a aresta da base. Tudo bem? Então, nós vimos até agora a altura e apótema da base. E também existe o apótema da pirâmide. Como nós vimos nas aulas sobre pirâmide, as faces laterais elas sempre serão em formatos de triângulos. Mas percebam que essas faces laterais elas possuem também um segmento que sai, eu vou colocar em laranja, tá? Que sai do vértice, passa, ó, bem no meio dessa face lateral e se encontra com a base da pirâmide, porém na aresta dessa base. Professor, não entendi, foi nada. Traduza isso, por favor. Eu desenhei aqui do lado, ó, estou colocando essa setinha em vermelho, desenhei essa face lateral. A apótema da pirâmide é justamente o segmento que vai sair do vértice, lá em cima, aquele vértice que está lá em cima da pirâmide, vai se estender até a base dessa face, né? Formando um ângulo de 90 graus. Estão percebendo? Agora melhor com essa imagem. Toda face lateral, ela vai ter um apótema, que sempre vai começar no vértice, lá em cima, vai passar na face lateral e vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, vai formar um segmento perpendicular à aresta da base. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais aqui para entender melhor o que seria agora o tronco de uma pirâmide. Aqui eu trouxe uma pirâmide e aqui do lado eu trouxe o tronco da pirâmide, tá? Mas nós precisamos entender o que é o tronco dessa pirâmide. É como se em uma pirâmide eu passasse um plano no meio dela, tá certo?
É como se eu seccionasse, ou seja, cortasse a pirâmide com um plano. Por isso que eu trouxe essa questão do serrote aqui, ó, para a gente fazer uma assimilação melhor. E cortasse essa pirâmide, né, em uma parte aqui de cima. Lembrando que essa parte que eu vou cortar, ela é paralela à base, tá certo? Paralela quer dizer que elas não se tocam, né? Se eu colocar os dois em vermelho, ó, percebam que a base é como se fosse um plano. E esse plano menor em cima é onde eu cortei. Então, veja, esses planos eles são paralelos porque eles não se tocam, estão vendo? Então, depois que eu corto, essa ponta da pirâmide resulta nessa segunda figura aqui, que é justamente o tronco da pirâmide. Dá para entender, né, galera? É como se eu pegasse a ponta da pirâmide e cortasse. Nós estamos pegando aqui as pirâmides com base quadrada só para que vocês tenham um entendimento melhor. Porém, tudo isso que nós estamos falando aqui para a pirâmide de base quadrada se aplica para as pirâmides com outros formatos de base. Vamos agora estudar só o tronco da pirâmide. Eu espero que vocês tenham entendido de onde vem o tronco da pirâmide. É como se fosse uma parte da pirâmide, tá certo? Agora, galerinha, nós vamos estudar os elementos do tronco de uma pirâmide. O primeiro elemento é a altura do tronco. A altura é justamente aquele segmento, ó, que vai começar em uma das bases da pirâmide no centro dela. Nesse caso aqui eu vou colocar em vermelho e vai descer até a outra base esse segmento, também no centro, formando um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos a altura desse tronco. É bem parecido com a questão da altura da pirâmide, né? Justamente porque a definição de altura tem que ser um segmento perpendicular, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Esse B minúsculo é a base menor, que quando nós cortamos essa pirâmide aqui, nós ficamos com essa base menor, que eu estou pintando em laranja, que eu estou chamando de B minúsculo, tá? E lá embaixo eu vou pintar de azul, ó, a base maior. Então, todo o tronco ele vai ter uma base menor e uma base maior. A base maior nós estamos chamando de B maiúsculo. Deu para entender, galerinha? O que é altura, o que é base menor e o que é base maior? Acredito que sim, né? Então, agora nós vamos entender quais os três últimos elementos que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Aqui nós temos a apótema do tronco. Lembra que na pirâmide as faces laterais, elas são triângulos, lembram? E que a apótema da pirâmide é justamente aquele segmento que parte lá de cima do vértice e vai até a base desse triângulo formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, a apótema do tronco é aquela que vai sair do ponto médio da base menor de uma das faces e vai formar um segmento com o ponto médio do segmento do lado da base maior. Professor, explique melhor. Estão vendo aqui que eu marquei em vermelho? O que é ponto médio? Ponto médio é aquele ponto que vai dividir o segmento em duas partes iguais. Então, se eu digo que aqui em cima, essa parte em vermelho começou do ponto médio, eu estou dizendo que eu peguei esse segmento que eu estou colocando em verde, que é o da base menor, e dividi ele bem no meio. Feito isso, eu vou traçar o segmento até embaixo, também no ponto médio desse segmento agora da base maior, que eu também estou colocando em verde. Então, fazendo isso, eu garanto com que aqui eu tenha um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá certo? Então, esse em vermelho seria o apótema do tronco da pirâmide. E a apótema da base, professor? Gente, são os mais fáceis. Eu disse a vocês que toda vez que nós tivermos um polígono, nesse caso aqui, nossas bases elas têm formato quadrangular, né? A diferença é que a base menor tem um quadrado menor e a base maior tem um quadrado maior. Então, nessa base menor aqui, nós temos o seguinte. Se nós pegarmos o ponto que sai do centro até o ponto médio desse quadrado da base menor, nós asseguramos que esse segmento ele forma um ângulo reto. Tudo bem? E se forma um ângulo reto e parte do centro até a extremidade, ou seja, até um dos lados desse quadrado, nós chamamos esse segmento aqui de apótema da base menor. E lá embaixo, ó,
A mesma coisa, é a mesma definição. A diferença é que agora eu vou ter um apótema, só que da base maior. Vai iniciar no centro e vai até um dos lados dessa base, né, desse quadrado, só que formando um ângulo de 90 graus. Então, apótema, gente, de qualquer polígono é a mesma ideia que eu coloquei lá no início, quando eu expliquei lá nas pirâmides. Mas vocês precisam diferenciar a apótema de qualquer polígono e a apótema da pirâmide como um todo e a apótema do tronco da pirâmide. A do tronco da pirâmide eu vou começar no ponto médio do segmento de uma das bases, vou passar pela face lateral mesmo, ó, e vou até no outro extremo. Tá bem no ponto médio, ou garantindo que há um ângulo reto. Só que a gente também precisa analisar outra coisa. Vamos ver o seguinte. Nas pirâmides, as laterais elas sempre serão triângulos, não é isso? Nos troncos das pirâmides, as laterais formam outro tipo de figura. Essa figura aqui que nós chamamos de trapézio. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, né? Então, vê só. Nas pirâmides, nós tanto podemos, assim como nos prismas, calcular a área lateral, a área total e o volume. Com os troncos aqui não é diferente. Porém, hoje nós vamos parar nessa questão de área lateral. Se eu quiser saber a área lateral, só basta saber a área dessas faces que formam a lateral desse tronco. Como eu disse a vocês, aqui as laterais sempre serão trapézios. Então, se eu quiser saber a área lateral, é só eu calcular a área de cada trapézio desse que está aqui do lado. Tranquilo? E como é que nós encontramos a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando, galerinha, que a área de um prisma, a área de uma pirâmide, é um conteúdo específico que nós já vimos em vídeos anteriores. Tranquilo? Funciona da mesma forma, né? Só muda a questão do formato dos polígonos, mas se você não lembra ou se você não sabe disso, só é voltar nos outros vídeos, tá? Tem vídeo aqui no canal. Tranquilo, galerinha? Deu para entender? Se não entendeu esse vídeo, volta e assiste novamente. Não se esquece de se inscrever no canal e valeu!